Gostaria que a amada igreja pudesse estar abrindo suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versos 18 ao 25. Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versos 18 ao 25. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que pôde ser vivenciado hoje para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Obrigada, meu Deus, por cada uma das tuas filhas que estiveram ali na casa das irmãs Celestina, da nossa irmã Margarida, da nossa irmã Inácia. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada uma delas. Obrigada pelo amor que elas fazem à tua obra. Obrigada, Senhor, porque foi o Senhor que levantou cada uma delas para que pudesse te adorar, te amar, te servir. Ó Senhor, muito obrigada, porque mais uma vez o Senhor tem nos concedido o privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, iniciando mais uma semana, ó Deus, buscando a tua face, prestando um culto racional a ti, ó Deus, e nesse momento, ouvindo, Senhor, o que o Senhor tem guardado, reservado para cada um de nós nessa tarde, início de noite. Obrigada por tua tão preciosa porção da palavra. Desde já, Senhor, te peço, ó Deus, abre o nosso entendimento para que possamos compreender e aplicar em nossas vidas a porção da tua palavra, pois desde já nós te oramos e te agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Bom, amados, quando eu estava fazendo ontem esse sermão, o Senhor trouxe ao meu coração esse texto, e o tema que eu gostaria de estar desenvolvendo com a amada igreja do Senhor é: seja um pescador de homens. Repita comigo: seja um pescador de homens. Eu não sei quantos tiveram a felicidade de estar assistindo a live que nossa irmã Daniela e nossa irmã Priscila estiveram fazendo no sábado. Irmãs, foi uma bênção de Deus para a glória do Senhor. Eu estava ali, amém, irmã Mara, eu estava ali com o coração regozijado, porque todo testemunho, ele serve também para duas coisas: para a glória de Deus e para a edificação do povo de Deus. As irmãs trabalharam tudo que aquela irmã Priscila vem passando com o câncer, mas também aproveitaram alguns momentos para também estar introduzindo a palavra do Senhor. E eu acredito grandemente que muitas daquelas pessoas
que estavam ali assistindo, que estavam ali acompanhando, puderam receber o alimento da palavra de Deus. Elas ali estavam sendo pescadoras de homens, no sentido de estarem ganhando vidas para o Senhor, porque é a palavra do Senhor que tem poder de fazer com que pessoas sejam salvas para a glória de Deus. Não tinha. É Deus puro na vida da irmã Priscila. Puro, puro, puro. Eu estava no meu coração regozijado assim. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então, amados, como o tema da nossa mensagem é seja um pescador de homens, eu acredito e até falei para elas que deveriam estar aproveitando todas as oportunidades. E a internet tem sido um instrumento maravilhoso para que possamos estar divulgando a palavra do nosso Deus. Para que nós possamos estar semeando nesse campo tão lindo, tão amplo, tão maravilhoso que é o mundo pelo qual a internet é capaz de alcançar. Às vezes as igrejas têm 10, 20, 50, 100, 300, 1000 pessoas. A internet tem uma capacidade enorme, muitas vezes maior de alcançar as pessoas. Então ali naquele momento meu coração regozijava, porque eu tinha certeza que tantas e tantas pessoas poderiam estar sendo impactadas por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida da nossa irmã Priscila, por tudo aquilo que as irmãs estavam compartilhando da palavra de Deus. Então, amadas igrejas do Senhor, mais uma vez eu digo, sejamos pescadores de homens. Queridos, este evangelho foi escrito por Mateus. Seu nome significa presente de Deus. Não há um consenso sobre a data que foi escrito. Alguns dizem 50 depois de Cristo, outros 60, mas aproximadamente cerca do ano 70 depois de Cristo é a data provável que o Evangelho de Mateus foi escrito. Mateus, que era também conhecido como Levi, era um publicano, ou seja, ele era um cobrador de impostos, que favorecia o Império Romano. E os cobradores de impostos, eles eram considerados traidores, porque eles cobravam do seu próprio povo judeu. Então eles eram muitas vezes corruptos e muitas vezes desprezados pelo seu próprio povo. O propósito de Mateus foi apresentar o Senhor Jesus como um Messias tão esperado. E ele estava se dirigindo especificamente ao povo judeu. Essa carta, esse evangelho, foi dirigido especificamente ao povo judeu. Então o Senhor Jesus havia iniciado seu ministério. Seu primo, João, o Batista, havia sido preso. E o Senhor Jesus, ele volta a habitar em Cafarnaum, que era uma cidade marítima, na qual ele chama algumas pessoas para seguir. Ele havia iniciado seu ministério, mas ainda estava só. O seu primo que pregava com tanta ousadia, com tanta verdade, com tanta firmeza, com tanta autoridade, havia sido preso. Então o Senhor vai começar a levantar pessoas para seguir, pessoas para serem seus discípulos. E o Senhor chega, vê Pedro, André, Tiago e João. Primeiro o Senhor se depara com Pedro e André e diz a eles: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Amados, eu acredito que a amada igreja do Senhor sabe muito bem que Pedro e André eram pescadores. O pescador, queridos, é aquele que conhece a natureza. O pescador, ele entende o mar. O pescador, ele sabe olhar pela lua e saber a maré que virá. O pescador, ele conhece onde estão os peixes, conhece sobre os ventos, sobrevive do que é pescado no mar. Estabilizados materialmente ou não, o Senhor Jesus estava andando junto ao mar da Galileia quando ele viu Pedro e André, que lançavam as redes ao mar,
Mais à frente, ele também vê 2 outros irmãos, Tiago e João, que também eram pescadores, e eles estavam em um barco, e também chama eles. Nessa tarde, início de noite, a nossa mensagem é: seja um pescador de homens. Sabe, amados, muitas vezes as pessoas podem não entender o porquê de pescador de homens. Eu acredito, e tudo que nossa diaconisa falou aqui, a sede de servir ao Senhor, a sede de querer ver que outras pessoas também conheçam o nosso Salvador, fazer a obra do Senhor com amor e por amor, ser um pescador de homens, é o que toda a igreja do Senhor deveria querer, é o que toda a igreja do Senhor deveria buscar. Então, amados, se você, assim como eu, deseja ou já é um pescador de homens, nós precisamos, assim como Pedro, assim como André, olha o verso 18 ao 20, que diz a palavra do Senhor. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Amada igreja do Senhor, se você deseja ser um pescador de homens, em primeiro lugar, o que nós devemos fazer é deixar logo as redes. O que significa, irmã Carla, deixar logo as redes? Não era, queridos, deixar quando desce, ou quando fosse possível. Eles deixaram logo as redes, ou seja, o seu trabalho, o que os mantinha, a sua sobrevivência. Veja como é profundo, como é tremendo. Eles não pensaram, eles não questionaram, eles não disseram: mas Senhor. Eles deixaram logo as suas vidas para trás. Eles não titubearam, eles não pensaram sequer nas possíveis ou prováveis dificuldades que poderiam vir pela frente. Eles simplesmente deixaram logo suas redes. Amados, será que nós realmente estamos dispostos a sermos pescadores de homens? Será que verdadeiramente nós estamos dispostos a deixar logo as nossas redes? O comprometimento que Pedro e André tiveram diante do Senhor foi tão tremendo, foi tão único, que eles não disseram assim: Senhor, deixa eu puxar, deixa eu guardar, deixa eu fazer isso, aquilo outro. Não. A palavra do Senhor é clara quando diz: deixaram logo as redes e seguiram. Você consegue entender que ser um pescador de homens exige muito mais do que nós pensamos ou estamos até mesmo dispostos a abrir mão? Será que nós estaríamos, amadas irmãs e irmãos, dispostos a largar tudo para seguir ao Senhor? E outra, eles não conheciam o Senhor. Eles não conheciam o Senhor. Eles simplesmente obedeceram. E não demoraram a obedecer, eles foram logo. Você consegue entender porque a vida de um missionário, ou de um homem ou mulher de Deus que abre mão de sua antiga vida, é tão difícil? Eles literalmente, irmãos, abrem mão de tudo, deixam o lugar onde moravam muitas vezes, porque muitas vezes um missionário, uma missionária, eles são enviados para outros lugares. Então eles deixam suas famílias, eles deixam suas casas, eles deixam seus empregos, tudo para cumprir o ID do Senhor, tudo para ser verdadeiramente um pescador de homens ou um pescador de almas.
E que pena que é tão pouco valorizado. Que pena, irmãos. Sabe por que eu digo que pena? Porque infelizmente esses amados irmãos e irmãs, eles deveriam estar completamente providos de tudo, materialmente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando, e muitas vezes eles são mandados e esquecidos. Ou às vezes tem até as suas necessidades supridas, sim, mas as suas necessidades literalmente básicas. E às vezes tão básicas que muitas vezes, se for um caso de uma família, o filho e a filha, por ver tantas situações complicadas, quando crescer, dificilmente vai querer ser um. Dificilmente vai querer ser um. Quantos dos amados irmãos e irmãs aqui presentes veem filhos de pastores sendo pastores? Lógico que tem uma vocação, lógico que tem que ter um chamado de Deus. Não significa que porque o pai é pastor, o filho vai ser também. Mas eu falo no sentido ao menos de querer ser. Ele vê a dificuldade que o pai passa. Não é brincadeira, não é simples, porque não é simplesmente uma questão de uma carreira, é uma questão de fazer algo no âmbito espiritual, onde envolve uma guerra diária, segundo a segundo, minuto a minuto, por amor a Deus, por amor às vidas. Sabe, irmãos, não é algo que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, ele está lutando só por si, ele está lutando pelos outros. E isso é muito sério. Suas vidas, a vida de Pedro, a vida de André, de Tiago, de João, iria passar por uma total transformação. Mudanças de prioridades, aprendizado rico, profundo e prático ao lado do Senhor Jesus, principalmente espiritualmente falando. Lembrem, aqueles homens eram pescadores, mas pescadores logicamente de peixes. A realidade deles era no mar. A realidade deles não era lidar com situações espirituais, não era lidar com situações onde eles teriam que travar guerras, não era lidar com situações talvez de fome, ou talvez de sono, ou talvez de sede, ou o que fosse. Não, eles tinham a vida suprida por tudo aquilo que eles conseguiam pescar no mar. Eles agora teriam a vida deles modificada completamente. Eu acredito que se eu pudesse perguntar, ou se eu fosse perguntar a cada um dos amados irmãos e irmãs, se suas vidas foram modificadas depois que você conheceu o Senhor Jesus, depois que você recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu tenho certeza que todos os irmãos e irmãs iam dizer que sim, e muito. Quantas e quantas coisas ficaram para trás, quantas e quantas coisas ainda precisam ser deixadas para trás, porque nós estamos num processo. Da mesma forma, queridos, Pedro, André, Tiago e João devem ter aprendido da paciência sobre a arte da pesca. Eles teriam um mestre dos mestres para lhes treinar, capacitar, ensinar sobre como ser um pescador de homens. Vemos que Tiago e João deixaram imediatamente o barco e seu pai. O verso 22 diz assim: e chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Então, amados, não seja um pescador de homens se você não compreender, se eu não compreender que este é um chamado que deve ser respondido com urgência. Não é: ah, Senhor, amanhã eu te dou uma resposta. Ah, Senhor, deixa eu fazer isso ou aquilo, ou me formar, ou. Não. A resposta era agora. A resposta era já. Pedro e André
deixaram logo. Tiago e João deixaram imediatamente. Amados, deixaram o barco e deixaram seu pai. Eu fico pensando, qual seria a nossa resposta se o Senhor a fizesse para cada um de nós? Se o Senhor batesse lá na porta de casa, eu cozinhando feijão, ou lavando roupa no quintal, e escutasse as palmas e fosse atender, e o Senhor dissesse, segue-me. Será que eu diria, Senhor, vou agora, vou desligar aqui a panela de feijão, vou agora? Será que se o Senhor Jesus batesse ali na sua máquina, segue-me, será que nós deixaríamos as máquinas? Será que se o Senhor dissesse aos irmãos, desce da tua moto e segue-me, será que seria a mesma resposta imediata que esses homens tiveram? Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Eles deixaram o barco, deixaram o pai. Amados, a Bíblia não mostra se eles eram casados. A Bíblia não mostra se eles tinham filhos. Mas o fato é que eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Um dos chamados mais lindos que me vem à memória se encontra no livro de Isaías, profeta messiânico, que ficou assim conhecido por causa das muitas profecias que ele escreveu sobre o Senhor Jesus, cerca de 70 anos antes, 700 anos antes do seu nascimento. Isaías, capítulo 6, verso 8, está escrito assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, eu não sei se as amadas irmãs e irmãos já leram o início desse capítulo, e vai falar sobre a visão que Isaías teve, na qual ele vê o Senhor no trono, e acima vê serafins que tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. 2 cobriam seu rosto, porque eles não se achavam dignos da presença do Senhor. 2 cobriam seus pés, porque eles não podiam sequer estar ali. Eles serviam ao Senhor. Com as outras 2, eles se utilizavam para servir ao Senhor no momento que o Senhor quisesse. E aí Isaías diz: eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de povo de lábios impuros. Ele tira uma brasa do altar, e aí é colocada na boca de Isaías, como se houvesse uma purificação. O Senhor estava preparando o seu servo para ser um profeta de Deus, para ser um homem de Deus, para estar levando a palavra de Deus, para ser um pescador de homens. Quando o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, o Senhor tira as nossas impurezas, Ele nos justificou, Ele nos regenerou. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aí eu volto ao versículo: a quem enviarei, diz o Senhor, quem há de ir por nós? A disponibilidade de Isaías foi tanta que ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías era um profeta de Deus, onde exerceu o seu chamado em Jerusalém durante 5 reinados, do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acais, do rei Ezequias e do rei Manassés. Ele exortou, confrontou, consolou, consolidou a palavra de Deus e o futuro fundamentado da vinda do Messias. Profetizou o nascimento, ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus.
muitas vezes o Senhor Deus o alertou sobre que não seria ouvido, mas mesmo assim ele não desistiu. Amada igreja do Senhor, esse ano nós estaremos completando, se assim o Senhor nos permitir, 14 anos aqui em Cachoeira Seca, para a honra e glória do nosso Deus. Nós gostaríamos de ver essas cadeiras superlotadas, precisamos comprar mais, mas não é isso que tem acontecido. E muitos podem pensar, é falta de evangelismo, é falta disto, é falta daquilo outro. Não, amados, não é. Louvado seja Deus, para a honra e glória do Senhor. Esta localidade já passou, já teve vários e vários evangelismos. Vários e vários irmãs e irmãs abdicaram dos seus dias para estarem sendo pescadores de homens, levando a palavra do Senhor. Mas o coração do homem é duro. O coração do homem é voltado aqui à terra. Às vezes até diz que recebe o Senhor Jesus. Mas, amados, uma das provas mais evidentes de que alguém nasceu de novo é ter sede por Deus. É querer conhecer mais esse Deus que ele ouviu falar, que ele recebeu como seu Senhor e Salvador. E aí sim ele vai buscar. Aí ele vem para a igreja, aí ele quer aprender, aí ele vem para o culto de doutrina, vem para o culto de oração, aí ele vai saber que precisa passar pelas águas, que precisa ser batizado, que vai desejar participar da ceia do Senhor. Tudo isso vai acontecer com aquela pessoa que verdadeiramente compreendeu a mensagem do Evangelho e vai dizer: sim, Senhor, eu quero ser obediente a Ti, eu quero ser batizado, eu quero poder participar da ceia do Senhor, eu quero estar na tua casa, Senhor, aprendendo mais e mais a Tua palavra. Eu quero estar junto aos irmãos orando a Ti, porque eu sei que o Senhor há de ouvir as nossas orações. Sabe, amada igreja do Senhor, Cachoeira Seca, ao menos esta parte e muito daqui de cima, já ouviram bastante a palavra do Senhor. Ninguém tem desculpa de dizer, ninguém vai ter desculpa de dizer diante do Senhor: eu nunca ouvi a Tua palavra. Nunca, não vão ter. Isaías, mesmo sabendo que não seria ouvido, não desistiu. E nós também não desistiremos, em nome de Jesus. Nós não desistiremos porque nós sabemos que a obra é do Senhor. Quem dá o crescimento é o Senhor. Não são as estratégias humanas, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é o nosso querer, mas é o Senhor que dá o crescimento dia a dia, para a honra e glória do nosso Deus. Isaías, queridos, testemunhou a decadência espiritual e moral do povo de Israel. Pregou contra a idolatria e a injustiça social. Ele advertiu ao povo que a desobediência a Deus levaria à destruição, mas também ofereceu esperança de redenção e de restauração. O que nós vemos em nossos dias, em nossa geração? Vemos cristãos que deixam logo as suas redes. Vemos cristãos que deixam imediatamente o seu barco e o seu pai. Não é, irmãos. Vemos os cristãos que respondem positivamente ao chamado do Senhor, serem supridos, cuidados e valorizados. Infelizmente não. Quantos e quantos missionários fazem a obra do Senhor literalmente por amor, mesmo muitas vezes passando por dificuldades, mas não desistem, porque é para o Senhor. Sabe, queridos, enquanto a maioria não pode ou simplesmente não quer abrir mão de suas vidas, do seu trabalho, do seu estudo, aqueles que o fazem deveriam ser honrados e não são. Então, amados, ser um pescador de homens envolve não ser
preguiçoso. O verso 23, a parte A, diz assim: e percorria Jesus toda a Galiléia. E percorria Jesus toda a Galiléia. Aí de repente, por uma questão de pressa, de repente você nem se dê conta, mas por que a irmã está falando não ser preguiçoso? Amados, percorria Jesus toda a Galiléia. No tempo do Senhor Jesus, a província da Galiléia formava um amplo território, quase retangular, com aproximadamente 64 quilômetros por 40. Então, segundo o historiador Flávio Joséfo, a região da Galiléia chegou a ter 240 cidades e vilas, com um exército de aproximadamente 100 mil homens. Em outras palavras, aqueles homens tinham que andar muito. Então, quer ser um pescador de homens? Não pode ter preguiça. Não deve haver preguiça para fazer a obra do Senhor. Não pode. O anseio e o desejo de levar a palavra do Senhor ao perdido, aquele que não conhece ainda, deve ser infinitamente maior do que a preguiça de servir ao Senhor, do que a preguiça de fazê-lo. Aqueles homens sem conforto, sem a certeza de onde ou quando comeriam ou dormiriam, serviam ao Senhor, andando com o Senhor por toda a Galiléia. Qual é a realidade dos nossos dias? Qual é a realidade das nossas igrejas? Uma vez no máximo por ano um evangelismo. E mesmo assim, sabe a impressão que dá? Que vai um monte de gente, muitas vezes, só para aparentar ao pastor que está indo, como se tivesse que dar um pretexto, para o pastor, pastor, estou indo, mas que verdadeiramente não está fazendo por amor a Deus. Quando sermos pescadores de homens deveria ser algo da nossa essência. Se você está numa fila de banco, tem uma oportunidade, fala de Jesus. Se você está numa lotérica, tem uma oportunidade, fala de Jesus. Se você está num Toyota, tem oportunidade, fala de Jesus. Se você está no ônibus, tem oportunidade, fala de Jesus. Se os irmãos estão em cima da moto, levando um passageiro que dá uma abertura, fala de Jesus. Sabe, irmãos, não é um dia. Todos os dias, centenas, milhares de pessoas morrem. Nesse exato momento, milhares e milhares de pessoas já estão no inferno, sofrendo, padecendo, gemendo. E nós temos a palavra que dá vida. Nós temos a palavra que faz com que uma pessoa, ela, ao invés de ser condenada ao inferno, ela venha a ser salva pela fé em Cristo Jesus. Mas o que é que nós fazemos? Nós nos calamos. Por vergonha, por timidez, por não achar o momento adequado, por dizer, não, eu não conheço a pessoa. Quantas são as desculpas que nós inventamos para nós mesmos? Sim ou não? Infelizmente sim, amados. Sabe, há um tempo atrás, eu cheguei aí a um congresso missionário que teve, e quando chegou aquele momento de dizer quantos querem ser como Filipe, quantos querem ser assim, assim, assado, e para outras nações, aí a gente vê um monte de gente levantando as mãos, e aquela euforia, e aquela coisa, quando a gente muitas vezes não prega nem para os nossos de casa. A pessoa quer ir para uma outra nação, para um outro povo, para uma outra cultura, e não é fácil. Sabe, irmãos, ser missionário não é simplesmente você estar em um outro país. Não. É você fazer missão. É Judéia, Samaria, Jerusalém. É dentro da tua casa, é com o teu vizinho, é no teu bairro, é na sua rua, é na escola, no caso das crianças, é no trabalho, é em qualquer lugar
onde tiver uma brechinha, o que é que a palavra do Senhor diz? Insta, quer seja oportuno, quer não. Porque haverá tempo onde as pessoas sentirão coceira nos ouvidos, sem querer ouvir. Onde a palavra também do Senhor diz que um dia as pessoas buscarão a palavra do Senhor e não a acharão. Nós temos essa palavra que dá vida. Porque vemos, amados, tantas igrejas fechadas. Porque vemos tantos missionários frustrados, desistindo. Sabe, queridos, ser um pescador de homens também envolve aprender com o Senhor Jesus. Verso 23, ele ainda diz assim: ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino. Jesus veio pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O que nós vemos nos nossos dias, e eu gostaria que a amada igreja prestasse bem atenção agora, a tentativa, queridos, de implantar, de condicionar na mente das pessoas acerca do ecumenismo religioso. O ecumenismo é o processo de diálogo e cooperação voltado a promover a unidade cristã. Porém, na prática, o ecumenismo compreende diversas religiões, inclusive não cristãs. Eu acredito que muitos aqui, muitos irmãos, muitas irmãs já viram em algumas televisões, em alguns canais, quando se reúne para uma determinada ocasião, um crente, um pastor, um padre, um pai de santo, alguém sempre representando. E ali todo mundo fica maravilhado, porque diz: nossa, meu Deus do céu, o povo está unido por uma causa, o povo está unido por causa disso, daquilo e daquilo outro. Amados, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. A mensagem de salvação do Senhor Jesus era: arrependei-vos. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos. A mensagem de salvação que os apóstolos pregavam era: arrependei-vos. Mas as pessoas querem ouvir o que lhes agrada, o que não irá confrontá-las a ter uma mudança de vida, uma mudança de mente, abandonar seus pecados, quer sejam ocultos ou não. Sabe, o fato é que o Senhor Jesus não ensinou a aceitar os erros doutrinários, práticas ou morais das religiões. Muito pelo contrário, o Senhor combatia os fariseus. Eles queriam mostrar uma coisa, ensinar uma coisa, quando eles eram outra coisa. Devemos sim respeitar a todos, sim. A todas as religiões, sim. Mas também devemos pregar, ensinar a todos, conforme Marcos 16:15, quando diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, amados, uma perspectiva de estarmos unidos a todas as religiões não é correta. Por que não é correta? Porque nós, como cristãos, nós conhecemos a verdade. Nós temos a verdade na palavra do Senhor. E nós não podemos aceitar os erros doutrinários das religiões. Mas devemos, porque sobre nós pesa a obrigação de proclamar o evangelho para toda criatura. Seja espírita, seja católico, seja budista, seja ateu, seja o que for. Sobre nós pesa a obrigação de pregarmos a palavra de Deus a todos. Pregar a palavra simplesmente para outros cristãos é muito
sempre glória a Deus, sempre aleluia. Você não vai ser confrontado, você não vai ser perseguido, você não vai ser xingado, você não vai ser humilhado, você não vai ser apedrejado, você não vai ser tantas e tantas coisas. Sabe, eu vi uma certa vez um vídeo no YouTube, onde uma irmã estava lá em Jerusalém, pregando a palavra do Senhor, com a Bíblia lá aberta, dizendo que Jesus Cristo era o Senhor. Só que os judeus, a maioria deles, não creem que o Senhor Jesus Cristo é o Messias prometido. Então eles se zangavam com ela, eles puxavam assim ela, pedindo, mandando que ela se calasse, sabe? Algumas crianças jogando pedrinhas nela. Ou seja, queridos, a partir do momento em que nós desejamos ser pescadores de homens, nós devemos ter ciente, nós devemos estar certos de que verdadeiramente nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser humilhados, ultrajados, mas o mais importante é você ter a consciência tranquila de que você está fazendo, obedecendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O crer não compete a nós, e sim com o Espírito Santo de Deus. Mas tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, 16, a parte A, que o apóstolo Paulo escreve algo muito sério. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Em outras versões diz com os incrédulos. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou em outras versões, o maligno? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ímpios, os ídolos? O apóstolo Paulo falava aos cristãos coríntios, onde ele faz o pedido de separação de toda forma de pecado. Esse texto também está relacionado com o relacionamento de um cristão, de um crente com um não crente. Mas ele tem várias formas de aplicação, e uma delas é essa separação. Aquele crente e aquele descrente, sabe? O apóstolo Paulo também pensava sobre os falsos mestres que estavam invadindo a igreja de Corinto. O jugo desigual é tudo aquilo, amada igreja, que nos leva ou pode nos levar a nos afastar dos caminhos do Senhor. Uma jovem cristã começa a namorar um rapaz não crente, um rapaz festeiro, um rapaz do mundo, como a gente costuma falar. O que você acha que vai acontecer? Ele vai se converter? Sua namorada é cristã, sua namorada vai à igreja, sua namorada vai ao culto de doutrina, sua namorada vai ao culto de oração. Ele não. Ele está indo no pátio do forró, ele está indo para o carnaval, vai pular o carnaval lá em Olinda, isso, aquilo outro. O que é que vai acontecer com um relacionamento desse? Das duas uma. Ou Deus muda o coração desse rapaz e ela ganha ele para Cristo, ou ele, infelizmente, vai acabar fazendo com que ela se desvie dos caminhos do Senhor. Ecumenismo religioso, a mistura. Deus não quer essa mistura. Eu estava até conversando com um pastor um dia desse. Eu disse: olha, eu não acho errado o crente lá, eu não acho errado o crente no terreiro, eu não acho errado o crente na igreja católica, eu não acho errado o crente e não sei, uma maçonaria, o que for, desde que ele vá pregar a palavra de Deus. E não que ele vá fazer parte da cerimônia. O que é que um crente vai estar fazendo em um lugar onde toda a adoração é voltada para as imagens e esculturas? O que é que um crente vai estar fazendo em um local onde está ali sendo invocado espíritos malignos? O que é que o crente vai fazer levando uma pessoa que você sabe que não é certa para
rezar para benzedeiras. Levar a palavra do Senhor, sim. Eu vou. Você gostaria de vir no meu terreiro? Vou. Eu vou pregar a palavra do Senhor, vocês vão ouvir? Amém. Se não for, não ponha seus pés lá. Sabe, é muito bonitinho o comercial da junção das religiões. Nossa, que coisa maravilhosa. Mas será que eles estão dispostos a serem confrontados em suas doutrinas, nos seus pecados, nos seus erros? Porque a palavra do Senhor, ela é um espelho que nos mostra os nossos erros e os nossos pecados. Imagina daqueles que não conhecem o Senhor. Então, amada igreja do Senhor, ecumenismo religioso para nós, para cima de nós não, ó. Quando você começar a ver muitos comerciais, quando você começar a ver muitas pessoas, mãozinhas dadas, ó, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, esteja junto sim, para pregar a palavra de Deus, mas não aceitando os seus erros, aceitando os erros não. Um cristão não deve entrar em sociedade com alguém que não conhece ao Senhor, ou até mesmo a ordens, sociedades e fraternidades secretas. Sabe, cada dia mais se aproximar da vida do Senhor, muitas coisas vão estar sendo levantadas, muitas formas. Aprendemos a palavra do Senhor para sermos instrumentos de Deus para proclamar. Aprendemos a palavra do Senhor. Lembre, o Senhor Jesus estava nas sinagogas ensinando e pregando. Então, quando o Senhor nos ensina e quando o Senhor prega, é para que a gente aprenda. E para que a gente aprenda, não é para que a gente retenha para nós mesmos, é para que a gente use esse conhecimento em prol dos outros, para que outras pessoas também tenham os seus olhos espirituais abertos, como um dia nós tivemos, e conheça a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que tira da lama do poço. Diácono Lenivaldo falou algo muito interessante sobre a questão de pessoas que tiram suas próprias vidas. Quantas e quantas pessoas, às vezes por problema de depressão, por problema de ansiedade, porque perdeu um emprego, o namorado abandonou, a esposa abandonou, essas pessoas pensam em tirar suas próprias vidas. Amados, isso não vem de Deus. Aí você conhece pessoas de outras religiões, aí diz, não, vem para cá. E você vai ter esse pensamento, olha, vem para cá, isso é um karma. Vem para cá, isso é não sei o que, não sei o que. E eu digo, com todo o amor do mundo, venha para Jesus, porque Ele tem vida e vida eterna para te dar. Ele te dá aquilo que homem nenhum na terra pode dar. A palavra do Senhor pode nos dar, o Senhor Jesus pode nos dar o que dinheiro no mundo é capaz de comprar: salvação, vida eterna, segurança, paz, felicidade, amor verdadeiro, segurança. Você tem a plena certeza, a plena convicção de que no dia que o Senhor nos chamar, você estará com o Senhor para todo sempre. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que Deus grande, amados. Que Deus tão poderoso. Por fim, ser um pescador de homens também envolve ver a cura de muitos. O verso do 23 ao 24 diz assim: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, a sua fama corria por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. A sua fama correu por toda a Síria, traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades. Queridos, um dos propósitos do Senhor Jesus curar
é para que o seu ministério fosse autenticado. Você imagina, você consegue imaginar a multidão de pessoas enfermas atrás do Senhor? Se fosse nos nossos dias, é só a gente olhar para qualquer hospital, filas e mais filas. Eu chego ali no Mestre Vitalino com minha cunhada, é fila para fazer exame, ultrassom, é fila nas pessoas que vão fazer quimioterapia, é fila para aquilo, é fila para aquilo outro. Imagina se porventura diz: olha, o Senhor Jesus vai vir, vinde para mim todos os que estão enfermos. A quantidade de pessoas que não iriam diante do Senhor. E outra coisa, não apenas enfermidade física, mas enfermidade da alma, que ninguém vê. Quantas pessoas lunáticas, quantas pessoas endemoniadas, quantos crentes que não têm coragem nem de chegar perto de uma pessoa que você vê visivelmente que aquilo não é na pessoa, aquilo é questão de espírito maligno nela, mas acaba correndo, ou com medo, ou por não saber como agir. Amados, o Senhor Jesus curou a todos. A palavra do Senhor tem poder de também nos trazer cura. Cura onde o homem não enxerga. Cura onde o homem só passa remédios que muitas vezes nos causam dependência. Não estou dizendo aqui, deixe de tomar os seus remédios, não. Entenda em nome de Jesus. Eu estou dizendo que a cura que vem do Senhor não vai te causar dependência. A cura que vem do Senhor vai no mais profundo. Ela não causa sequelas. Eu não sei quantos irmãos e quantas irmãs daqui tomam remédio para uma coisa e prejudica outra. Não é assim? Você toma para melhorar uma coisa e às vezes piora não só uma ou outra, às vezes piora duas outras. O nosso Senhor Jesus tem poder de nos curar completamente. Completamente. É lógico. Nós vamos aos médicos, é lógico que nós vamos fazer exames, é lógico que nós vamos fazer tratamentos. Mas, queridos, que acima de tudo, a nossa confiança esteja no nosso Deus, no médico dos médicos por excelência. Porque uma pessoa pode gastar todos os seus bens, comprando toda a medicação, os melhores médicos, a melhor medicação, e não vir a ser curado. E de repente se lembrar que é um Deus todo-poderoso, que tem poder para curar. Buscar a Ele em oração, dobrar os seus joelhos, se derramar em sua presença e sempre dizer: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E o Senhor curar. Curar de uma AIDS, curar de um câncer, curar do que for, de uma depressão, de um pensamento suicida, do que for. O nosso Deus tem poder para nos curar. Ele nunca perdeu esse poder. Sabe, queridos, o Senhor Jesus tem poder para nos curar. E quando Ele curar, devemos lembrar que toda honra, toda glória, todo louvor sempre deve ser dados unicamente a Ele. Não diga assim: eita, eu fiquei curado depois que a irmãzinha orou. Eita, eu fiquei curado depois que eu fui para aquela igreja. Não, em nome de Jesus, não. Aquela irmã, aquela igreja foi um instrumento de Deus na tua vida para que você viesse a ser curado. Mas a cura veio do Senhor. A glória que deve receber é o Senhor. O louvor, a gratidão deve ser somente a Deus. Jamais, amados, jamais atribua a glória de algo que você receba, que você sabe que é de Deus. Jamais coloque para o homem, para uma placa de igreja, mas tão somente para o Senhor. Queremos ser pescadores de Deus, de homens. Queremos verdadeiramente abrir mão de tantas coisas por amor ao Senhor. De repente você pode estar dizendo nessa noite:
Irmã, eu não tenho como deixar o meu emprego. Irmão, eu não posso sair da minha máquina. Eu posso dizer, eu não posso sair da casa. Mas nós podemos, a tempo e fora de tempo, estar pregando a palavra do Senhor. Com todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado inteligência. O Senhor tem colocado nas nossas vidas, todo santo dia, uma pessoa ao menos que ainda não é crente. Sim ou não? Será que nós tiramos 5 minutos para falar de Jesus? Não precisa responder. De repente você diz, mas irmã, eu não sei pregar, eu não sei como evangelizar. Diga aquilo que vocês conhecem do Senhor. Olha, só Jesus é que pode te salvar. Só o Senhor Jesus é que pode te reconciliar com o Pai. Só o Senhor Jesus tem vida eterna para te dar. Só o Senhor. Não é nada que você faça, não são boas obras, nada, absolutamente nada pode comprar um pedaço no céu. Mas creia tão somente no Senhor Jesus. Eu tenho certeza que todo irmão, toda irmã aqui pode falar isso. Aí de repente a pessoa pode dizer, deixa mais para frente, deixa eu aproveitar um pouco mais a vida. Mas aí, sabe aquele que o irmão Diácono Lenivaldo falou? Se o Senhor pedir agora tua alma, o que tu tens para oferecer? De que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Sabe? As pessoas sempre pensam assim no depois. Se a gente não tem certeza do nosso minuto seguinte. Amados, bom é morrer em Cristo. Bom é partir no Senhor. Todas as mazelas vão ficar. Toda enfermidade vai ficar. Toda luta vai ficar. Toda tristeza vai ficar. Tudo aquilo que te causa tanta dor aqui nessa terra vai ficar. Porque a palavra do Senhor é bem clara quando diz não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Porque essas coisas serão passado. Então, amada igreja do Senhor, eu quero deixar essa palavra para todos nós. Seja um pescador de homens. Ganhe vidas para o reino de Deus. Que a gente não espere apenas um momento, um dia específico para evangelizar. Evangelize. Tenha o evangelismo como essência da sua vida. Onde quer que você esteja, lógico que você não vai estar parando todas as pessoas estranhas que você cruzar o seu caminho, mas Deus vai tocar no seu coração. Deus vai tocar no meu coração acerca daquela pessoa que precisa ouvir a palavra dele. Sabe como é que você vai saber? A pessoa vai te dar atenção. A pessoa vai querer ouvir. Então fale em nome de Jesus. Quem sabe daqui para dezembro, nós estamos em junho, eu tenho a felicidade de ouvir aqui alguém dizer, irmã, um dia eu estava em tal lugar, falei de Jesus e teve uma pessoa que disse que queria receber esse Jesus. Esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta, esse Jesus que cura, esse Jesus que restaura, esse Jesus que transforma, esse Jesus que dá vida e vida eterna. Senhor Deus, Pai querido e amado, todo-poderoso, nós te louvamos, Pai. Senhor, primeiramente nós te pedimos perdão, porque quantas oportunidades nós temos perdido, porque os nossos olhos ainda não estão completamente fixos na questão de largar logo a rede, de sairmos imediatamente, largando o Pai, largando o barco para te seguir, Senhor, porque ainda há muitas coisas que nos prendem, ó Deus, meu Deus, tem de misericórdia. Mas, Senhor, ainda assim, nós desejamos ser pescadores de homens, para que nós possamos estar levando a Tua palavra, o Teu Evangelho, a Tua salvação a tantas pessoas que ainda não conhecem, a tantas pessoas que necessitam a cura que nós temos, ó Deus, o remédio que é a Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Tira de nós toda a timidez, tira de nós toda a vergonha, tira de nós todo o pensamento de acharmos que não somos capazes, mas o Teu Santo Espírito nos capacita, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a fazermos com que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, que é sermos
pregadores da tua palavra, no sentido de ganharmos vidas para ti, de proclamarmos o teu evangelho, de cumprirmos o teu ide, Senhor. Nos ajuda. Que esse ide venha a ser no vizinho, que esse ide venha a ser dentro da nossa família. Senhor, porventura eles não querem ouvir, mas que ainda assim nós possamos falar. Ó Deus, nos ajuda, em nome de Jesus. Nos faz, ó Deus, pescadores de homens, para a glória e louvor do teu santo nome, pois assim nós te oramos e te agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja